Olá, sou a Fofoca, mais conhecimento a respeito de primeiros socorros que faz parte de técnico de segurança do trabalho. Angina de peito caracteriza-se por um síndrome relatada por opressão ou dor na parte anterior do tórax que surge em consequência de um fluxo sanguíneo coronário insuficiente pela hipoxia, falta de oxigênio do miocárdio. Não constitui uma doença, mas sim um sintoma de doença coronária. A pessoa acometida por angina refere uma dor súbita e forte durante os esforços físicos que, quando suspensos, fazem a dor diminuir gradativamente e por fim desaparecer. A vítima precisa procurar ajuda médica e investigar o porquê dessas dores, pois a angina é a falta momentânea de sangue em uma determinada região do músculo cardíaco e necessita de uma investigação através de alguns exames como o eletrocardiograma, coleta de enzimas cardíacas e exames de colesterol ao total, triglicerídeos. Quando não investigada a causa da dor, ela irá se repetir e então pode ocorrer um infarto agudo do miocárdio. Dores, pressão ou mal-estar temporários no peito, tratamento médico após realizar exames e concluir o diagnóstico. O paciente utiliza alguns medicamentos para melhorar e tratar a lesão acusada no músculo cardíaco. Se houver necessidade, utilizam antihipertensivos, vasodilatadores, nitratos sublinguais. É importante que se mantenha os níveis de colesterol e triglicerídeos controlados, assim como pressão arterial e diabetes, e adotar uma dieta adequada. Uma faixa de peso considerada saudável para a altura corporal e praticar atividades físicas, por exemplo, caminhadas matinais. Infarto agudo do miocárdio. Definição: o infarto agudo do miocárdio acontece devido à falta de oxigênio por um período prolongado no músculo cardíaco. Assim, ocorre necrose do tecido em consequência da falta de suprimento sanguíneo, que se desenvolve por uma oclusão arterial das coronárias. Essas insuficiências ocorrem por manifestações que estão relacionadas, em média 95% dos casos, por acúmulos de ateromas, gorduras, os quais desenvolvem a aterosclerose ao depositarem gorduras dentro das coronárias. Principais fatores desencadeantes das doenças coronarianas: fibrilação ventricular, quando o coração não fecha o seu ciclo e fica sem forças para formar ondas no eletrocardiograma. Se não for tratada rapidamente, evoluirá para uma assistolia, momento que o traçado do eletrocardiograma fica sem ondas, e esse paciente necessitará de uma massagem cardíaca forte e eficaz com rebaixamento do tórax. Se esse atendimento não for realizado corretamente, a vítima evoluirá para óbito. Locais nos quais a dor manifesta-se durante as crises anginosas: região do tórax anterior e posterior, pescoço, mandíbula, irradiação para os membros superiores, ombros, epigástrico. Essa dor tem uma duração superior a 20 minutos e seu alívio só será possível após a vítima ser medicada. Na maioria das vezes, as vítimas acometidas por infarto apresentam arritmia cardíaca, a qual possui os seguintes sinais: desmaios, palpitações cardíacas com a sensação que o coração vai sair pela boca, outros sentem que estão flutuando, vertigem, sudorese intensa, náuseas ou vômitos, apresentam-se completamente descolorados e surgem quadros de disenteria. Outros sintomas são desconforto respiratório,
dispneia, alteração nos movimentos respiratórios e secreções cor-de-rosa, por estarem evoluindo para um quadro mais grave em consequência do problema cardíaco. Irão se acumular líquidos nos pulmões e chegar a um edema agudo de pulmão. Primeiros socorros. Na maioria das vezes, esse tipo de dor, que antecede um infarto, poderá ser confundido pela vítima como dor estomacal e por isso retardar o tratamento. Quando uma pessoa sentir que algo está errado, deve procurar urgentemente um hospital. Nesse momento, o profissional que for atender a vítima deve ter um bom conhecimento sobre sinais e sintomas de doenças anginosas para não realizar um falso diagnóstico. Quando a pessoa chegar ao pronto atendimento, deverá ser direcionada urgentemente para a realização de um eletrocardiograma. O técnico de enfermagem deve observar atentamente os sinais vitais desse paciente, frequência cardíaca, respiratória e também o nível de consciência. É necessário manter o ambiente calmo e tranquilo para evitar o estresse emocional, pois esse momento é muito angustiante. Se for possível, alguém da enfermagem deve tentar obter informações sobre o que houve com a vítima, se vinha realizando algum tipo de tratamento cardíaco, passar tranquilidade, segurança durante os procedimentos para que a pessoa possa sentir-se seguro, sabendo que está recebendo o tratamento correto. Dessa forma, diminuir-se-ão as fortes emoções e, consequentemente, a sobrecarga do músculo cardíaco. Manter roupas confortáveis, de preferência do próprio hospital, como camisolas abertas para melhorar o manuseio do paciente ao realizar os procedimentos. Não oferecer alimentos ou qualquer tipo de líquido. Se a vítima evoluir para uma parada cardíaca, iniciar imediatamente os procedimentos de reanimação, iniciando sempre pela massagem cardíaca de 30 compressões para 2 ventilações, isso se estiver com 2 profissionais. Se o atendimento for na rua, somente com uma pessoa qualificada. Realizar as compressões torácicas até a chegada da equipe do suporte médico avançado de vida. Sinais característicos de infarto agudo do miocárdio: dor no peito, músculo cardíaco necrosado, artéria obstruída, parada cardiorrespiratória, PCR, cadeia de sobrevivência de atendimento cardiovascular de emergência, ex-adulto da American Heart Association AHA, destaques das diretrizes da AHA. 2010, os elos na nova cadeia de sobrevivência de ex-adulto da AHA são: 1. Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência, urgência. 2. Reanimação cardiopulmonar, RCP, precoce, com ênfase nas compressões torácicas. 3. Rápida desfibrilação. 4. Suporte avançado de vida eficaz. 5. Cuidados pós-PCR integrados. Parada cardíaca é a perda da função de bombeamento cardíaco. A circulação cessa e os órgãos vitais são privados de oxigênio. Parada respiratória e suas causas. Parada respiratória é quando a respiração está totalmente ausente ou é inadequada para manter a oxigenação e a ventilação efetivas. A parada cardíaca e a respiratória podem ser reversíveis com uma intervenção rápida e adequada. Outras definições de parada respiratória: ausência de pulsos palpáveis nas grandes artérias e ausência de movimentos respiratórios.
Em um paciente inconsciente, interrupção temporária das funções do coração e do pulmão que resulta na cessação total da distribuição de oxigênio e sangue no organismo. As causas de uma PCR são choque elétrico, drogas, overdoses, oxigenação inadequada, insuficiência ventilatória, DPOC, BCP, obstrução de vias aéreas, causas externas, incidentes de trânsito, quedas, violência interpessoal, desastres naturais, entre outras, aspiração de corpo estranho, asma grave, choque, desidratação, anafilaxia, trauma, intoxicação exógena, síndrome da morte súbita, pneumonia. Consequências da PCR: danos cerebrais ou morte, etiologias extra-hospitalares e intra-hospitalares, sepse, infecção generalizada, complicações respiratórias, choque, distúrbios metabólicos, toxicidade de drogas, complicações pós-operatórias, infecções oportunistas, falência de múltiplos órgãos. Causas das cardiopatias isquêmicas: infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Importante: o infarto do miocárdio é o processo pelo qual o tecido miocárdio é destruído em regiões desprovidas de um suprimento sanguíneo suficiente. Isso ocorre em virtude do estreitamento repentino de uma artéria coronária pela aterosclerose ou obstrução total de uma coronária por embolo ou trombo. Medidas que devem ser tomadas em casos de cardiopatias isquêmicas, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. A maioria dos profissionais de saúde trabalha em equipe, cujos os membros geralmente executam as ações de suporte básico de vida (SBV). Simultaneamente, um socorrista, por exemplo, começa imediatamente as compressões torácicas, enquanto outro socorrista busca um desfibrilador automático externo (DEA/DAI) e chama o serviço de ambulância, e um terceiro abre a via aérea e aplica ventilações, sempre adequando as ações de resgate à causa mais provável da PCR. Por exemplo, se um profissional de saúde testemunhar sozinho o colapso repentino de uma vítima, poderá presumir que ela sofreu uma PCR primária comum e deverá acionar imediatamente o serviço de emergência, buscar um DEA/DAI e retornar a vítima para aplicar a RCP e utilizar o desfibrilador. Porém, para uma suposta vítima de PCR acometida por asfixia, como em casos de afogamento, a prioridade seria aplicar compressões torácicas com ventilação de resgate por cerca de 5 ciclos de aproximadamente 2 minutos antes de acionar o serviço. O profissional de saúde deve ser instruído a iniciar a RCP se a vítima não estiver respirando ou apresentar respiração anormal (gasping). Portanto, a respiração deve ser rapidamente checada como parte da verificação da PCR antes de o profissional de saúde acionar o serviço de emergência, urgência e buscar o DEA/DAI ou pedir para alguém fazer isso para então verificar rapidamente o pulso e iniciar a RCP e usar o desfibrilador, compressões torácicas e como se posicionar para realizar as manobras. Posicionamento da vítima: decúbito dorsal em superfície rígida e plana, braços ao lado do corpo. Posicionamento do socorrista: de joelhos ao lado da vítima, para a realização das compressões torácicas.
Sequência a ser seguida: CAB, compressão torácica, vias aéreas, boa ventilação. Iniciar a RCP com 30 compressões, em vez de 2 ventilações. Diminui a demora em aplicar a primeira compressão. Quando já estiver via aérea definitiva, realizar 5 compressões, minuto, e 8 a 10 ventilações, minuto. Ciclos de RCP, 5 ciclos ou 2 minutos, sendo que cada ciclo deverá ter revezamento. Importante: a profundidade da compressão é de 5 centímetros em adultos, conforme diretrizes da American Heart Association, AHA. Compressões: comprima rápido e com força no centro do peito, via aérea, incline a cabeça para trás e erga o queixo da vítima. Respiração: aplique insuflações boca a boca e enfatizam mais uma vez a necessidade de uma RCP de alta qualidade, incluindo frequência de compressão mínima de 100 minutos. Não houve alteração na recomendação referente à relação compressão-ventilação de 30:2 para um único socorrista de adultos, crianças e bebês, excluindo recém-nascidos. Aconselha-se a realização de 30 compressões mais 2 ventilações em adultos. Em crianças, se houver um socorrista, realizar 30 compressões para 2 ventilações, no caso de 2 socorristas. Manter a relação de 15 compressões para 2 ventilações. As diretrizes da AHA 2010 para RCPs continuam recomendando que as ventilações de resgate sejam aplicadas em aproximadamente 1 segundo. Assim que houver uma via aérea avançada, as compressões torácicas poderão ser contínuas a uma frequência mínima de 100 minutos e não mais alternadas com ventilações. As ventilações de resgate, então, poderão ser aplicadas com a frequência de cerca de uma ventilação a cada 6 ou 8 segundos, cerca de 8 a 10 ventilações. O profissional de saúde não deve levar mais do que 10 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso nesse período, deve iniciar a RCP e usar o DEA, se disponível. O uso de pressão cricoide durante as ventilações, em geral, não é recomendado. Os socorristas devem iniciar as compressões torácicas antes de aplicar ventilações de resgate. Algumas mudanças das novas diretrizes de 2010 mudou a sequência CAB, compressões torácicas, vias aéreas, boa ventilação em adultos, crianças e bebês, excluindo-se recém-nascidos. Choque único de 200J seguido de RCP no adulto e na criança, iniciar com 2J, kg de no máximo 10J, kg após a aplicação de 30 compressões, as vias aéreas, inclinação da cabeça e elevamento. Dispositivo: bolsa, máscara, desfibrilador externo automático, verificação do pulso, desfibrilação externa automática, DEA, utilizada em casos de fibrilação ventricular. Os DEAs devem estar disponíveis em serviços especializados, hospitais, aeroportos, shoppings, e os provedores de saúde devem estar treinados para executar o procedimento de desfibrilação. Treinamento não exigido para usar o DEA, DAI 2010, nova. O uso de um DEA, DAI não exige treinamento, embora melhore o desempenho. Motivo: estudos baseados em manequins demonstram que os DEAs, DAES, podem ser corretamente operados sem treinamento prévio.
Permitir o uso de DAS por pessoas presentes não treinadas pode ser benéfico e salvar vidas, porém, como o treinamento, por mínimo que seja, demonstrou melhorar o desempenho em PCRS simuladas, devem-se oferecer e promover oportunidades de treinamento para socorristas leigos. Acidente vascular encefálico (AVE) está classificado em níveis de 3 estágios. Acidente vascular encefálico é uma doença que acontece no cérebro e está relacionada com o baixo fluxo sanguíneo que chega ao cérebro, causando obstrução de um vaso por entupimento. Pode ser o transitório. Ocorre uma falta momentânea de fluxo sanguíneo cerebral que desaparece em algumas horas. Aparentemente não se percebe nada. Porém, essa pessoa precisa procurar um médico especialista para realizar alguns exames para certificar-se de que realmente está tudo normal. Se não for investigado, a possibilidade de evoluir para isquemia, classificado como AVE isquêmico, se houver ruptura do vaso obstruído, classifica-se como hemorrágico. Esse é o mais grave de todos, pois pode levar a vítima a óbito ou em um quadro vegetativo com sequelas irreversíveis. Estágio 1. Reconhecimento de uma vítima de acidente vascular encefálico, derrame. Sintomas: alterações na fala, hemiparesia de um lado do corpo, desvio da comissura labial, fraqueza muscular em um dos lados do corpo, fala incompreensível, pálpebra caída em um dos olhos, alterações na marcha, cefaleia intensa devido à hipertensão arterial que normalmente está relacionada ao quadro de isquemia, vertigens, as quais podem causar queda, pupilas anisocóricas desiguais e, normalmente, a liberação dos esfíncteres, área do cérebro sem irrigação sanguínea. Quando você presenciar uma cena com essas características, deverá imediatamente entrar em contato com atendimento especializado para que seja realizado o mais rápido possível o diagnóstico de AVE. Dessa forma, pode ser iniciado o protocolo de atendimento nas primeiras 3 horas após o início do AVE. Como proceder caso a vítima evolua para uma parada cardíaca? Deve-se iniciar imediatamente a massagem cardíaca forte e eficaz, rebaixando 5 centímetros do tórax, realizando 30 massagens para 2 ventilações. Se estiver atuando sozinho, realizar somente massagem cardíaca até a chegada de uma equipe qualificada, somente após exames de imagem. Teremos o diagnóstico preciso para avaliação do quadro e classificação de qual isquemia está em andamento. Antes de realizar algum exame, teremos apenas sinais sugestivos de AVE. Estágio 2. Atendimento pré-hospitalar. Nesta fase, o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas de AVE fará toda a diferença. Reconhecimento dos sinais e sintomas. Acionar o serviço de emergência móvel. Protocolo de atendimento, transporte ideal, atendimento, protocolo no pré-hospitalar, garantir o ABC, vias aéreas desobstruídas, boa ventilação, acesso venoso para infusão de medicamentos utilizados, se o atendimento for iniciado em menos de 4 horas do começo dos sinais e sintomas. Essa pessoa terá maiores possibilidades de uma boa recuperação. Uso da escala do AVC e Glasgow. Registro do início dos sintomas. Registro dos déficits. Não reduzir pressão arterial. Importante escala de coma de Glasgow. Ao usar essa escala, pode-se avaliar o estado neurológico da vítima.
A escala de coma de Glasgow é utilizada pela equipe de socorristas do SAMU para definir o protocolo a ser seguido. Escala de coma de Glasgow: abertura ocular espontânea 4, estimulação 3, dor 2, sem abertura 1, resposta verbal orientado 5, confuso 4, inapropriada 3, incompreensível 2, sem resposta 1, resposta motora obedece. Comando 6, localizador 5, movimentos inespecíficos, reflexo de retirada 4, flexão a dor 3, extensão a dor 2, sem resposta 1, mínimo igual a 3. Intubação orotraqueal igual a máximo igual a 15. Escala de coma de Glasgow GCS modificada para menor que 3 anos. Abertura de olhos, resposta verbal, resposta motora 6, obedece a ordem 5, sorri, vira-se para sons. Segue objetos, interage 5, localizador 4, espontânea 4, chora, mas é consolável 4, fuga a dor 3, a voz 3, choro inconstante, irritável 3, flexão anormal 2, a dor 2, choro persistente. Não consolável, agitada, má interação 2, extensão ausente 1, sem resposta 1, sem resposta, máximo igual a 15, mínimo igual a 3, óbito, estágio 3. Hemorragia é a perda de sangue ocasionada pelo rompimento de vasos capilares ou de uma artéria. Sempre que estivermos tratando uma vítima de acidente e apresentar um quadro hemorrágico, teremos que contê-lo realizando compressão local por 15 minutos, após realizar curativo compressivo. A hemorragia pode ser provocada por ferimentos ou pela saída natural do sangue pelos orifícios do corpo, boca, nariz, vagina, ânus, ouvido. Elas se classificam em externa e interna e são venosas ou arteriais. Na hemorragia arterial, o sangue sai em jato pulsátil e a coloração é vermelho vivo. Quando temos uma hemorragia externa, o sangue sai naturalmente do ferimento e apresenta-se mais escuro, venoso, e sai continuamente. O sangue é eliminado para fora do organismo e esse tipo de hemorragia ocorre em casos de perfuração de órgãos internos, quando temos perfuração do tubo digestivo, pulmões e em hemorragias procedentes da bexiga. As hemorragias internas são o extravasamento do sangue dentro da cavidade corporal, que pode ter procedência craniana, das meninges, pericárdio, peritônio ou pela perfuração pleural. As mais comuns ocorrem no abdômen e tórax. Como reconhecer o sangramento? Hemorragia externa. Importantes sinais e sintomas: palidez cutânea, mucosas descoloradas, visível sangramento, alteração do nível de consciência, cianose de extremidades, sede excessiva ocasionada pela perda sanguínea. Primeiros socorros: realizar compressão local com compressas limpas. Elevação do membro afetado. Compressão em pontos onde haja sangramento de origem arterial no mínimo por 15 minutos. Ficar atento para prevenir o estado de choque da vítima. Não é indicado fazer torniquete. Só quem for treinado deve fazê-lo, pois pode causar necrose no local da lesão e mais danos à vítima. Providenciar atendimento médico especializado. Pontos arteriais de compressão: artéria temporal, femoral, mandibular, carótida, braquial. Hemorragias internas. Importante: esse tipo de hemorragia torna-se mais grave e mais sério, pois não podemos visualizá-la, deixando a vítima com potencial de agravamento, pois sua situação pode evoluir para choque hipovolêmico. Essa vítima pode ter o nível de consciência rebaixado e
Muitas vezes, o socorrista não sabe identificar o motivo. Dessa forma, é necessário solicitar a ajuda de uma equipe qualificada e treinada. Primeiros socorros: procurar manter a vítima aquecida e em repouso, ficar atento aos sinais vitais evitando que evoluam para um quadro desfavorável. Acionar atendimento médico pré-hospitalar o mais rápido possível. Tipos de ferimentos externos: quando estruturas do organismo humano são lesadas superficialmente, apresentando um grau variável de sangramento, ocasionando laceração e uma contaminação de grau variável. Sinais e sintomas: sangramento local, edema e dor local, lesão de grau variável. Se não tratada adequadamente, evoluirá para uma contaminação. Primeiros socorros: controlar sangramento, realizar lavagem do local com água corrente, jamais remover objetos cravados no ferimento. Fazer curativo na lesão com panos limpos, realizando a fixação do objeto empalado sem deixar muito apertado. Jamais passar substâncias nas lesões sobre as quais você não tenha um bom conhecimento, pois pode causar um dano ainda maior. Providenciar atendimento médico especializado. Cuidados: pressione diretamente a ferida com o curativo. Se necessário, aplicar mais um curativo. Amarre o curativo com uma bandagem compressiva. Cubra o acidentado para evitar choque. Obrigada pela vista. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações. Até uma próxima.